Aula cadastro de produtos no Mercado Livre. Tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, né, isso é para quem tem uma conta no Mercado Livre, né? Eu tenho a conta no Mercado Livre, aí eu fiz o quê? Aí eu baixei alguns produtos. Eu vou vender esse daqui, ó. Eu tenho esse kit aqui, que é um HD, tá? HD, placa-mãe e memória. E aí eu vou fazer o cadastro desses produtos aqui. Então eu mandei já para o meu celular, vou baixar, salvar como, né? Então neste caso eu vou colocar uma imagem na pastinha imagens aqui. Aí vou fazer isso e já volto, tá bom? Eu já baixei então aqui todas as imagens. Então, ó, o kit vai ser o quê? Vai ser esse computador aqui, ó. Essa placa-mãe, tá? Essa placa-mãe. Então, assim, eu vou agora cortar ela, mexer nas configurações dela para tirar o fundo dela. Já que eu deixei aqui no fundo em branco, então vou abrir o Photoshop para a gente poder fazer a edição dessas imagens. Abrindo o Photoshop aqui, o Photoshop aberto, eu gosto de usar o Photoshop, tá? Pode usar o Photopea, outros programas assim, tá bom? Mas num momento eu vou usar o Photoshop, tá? Vou vir aqui, né? Um novo arquivo, novo. Aí esse novo arquivo, aí vamos ver se eu consigo inserir, né? Essa imagem aqui. Não está deixando. Vamos ver se eu consigo fazer assim. A gente tem que tentar, né? De várias formas. Não está deixando também. Então, aqui com a foto aqui aperto, vamos fazer assim então. Vamos dar um print. Bater o botão print screen e um Ctrl V. Aí, assim foi, tá? Vamos lá. Então, consegui fazer desta forma, copiando a foto e colocando aqui, tá bom? Então é assim, ó. Aí para recortar essa foto aqui, vou fazer o que? Eu vou usar aqui, ó, essa ferramenta no Photoshop aqui, ó. Ela é a ferramenta laço poligonal. Eu vou fazer assim, ó. Aí eu vou dar uma aumentada na foto, tá? Aí o espaço eu consigo movimentar. Aí eu vou criar aqui assim, ó, os pontos. Vou criar os pontos aqui. Aí a gente vem pra cá. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí eu faço aqui, ó. Eu fecho aqui o ponto, né? E dou um del. Aí tá vendo, ó? Aí eu fiz o quê? Eu tô deletando essa lateral. Aí aqui, ó, eu apertando a tecla Shift, eu vou dar um Ctrl D. No Photoshop é Ctrl D para remover a seleção. Aí a tecla Z, eu vou fazer aqui, ó, eu vou dar um zoom nesta parte aqui, ó, tá vendo? Porque eu quero fazer bem certinho aqui. Aí o atalho para habilitar esta ferramenta é o L. Aí eu faço aqui assim, ó, para ficar bem ajustado. Tem outras formas de fazer, tá? Mas é a forma que a tecla de espaço no Photoshop eu consigo fazer aqui, tá vendo? Aí você vem aqui assim. Aí você vai clicando e fazendo os pontos. Aí, ó, eu vim aqui, ó, e fecho esse ponto aqui, ó, tá vendo? E dou um delete. Ctrl D para remover. Isso eu dei um zoom, tá? Bastante zoom. Ctrl D para remover. Aí para diminuir, Ctrl menos, eu diminuo. Aí a gente continua aqui, ó. Vou fechando. Ctrl D para remover a seleção. Como eu falei, tem outras formas, tá? Eu vou remover aqui, aí eu já volto, tá bom?
Pronto, terminei aqui de fazer o recorte, né? Recortei as laterais aqui. Aí o que eu vou fazer? Aí no Photoshop, tá? Não é aula de Photoshop, mas vou dar algumas dicas. No Photoshop, você clica aqui nessa ferramenta aqui, ó, aonde é a ferramenta mover, tá? Ou então a tecla V. Aí você clica 2 vezes na camada para abrir a camada. Aí vamos dar uma olhada aqui nessas opções no estilo de camada. São os estilos que nós podemos mexer, dar por exemplo, um brilho interno. Eu quero dar um brilho interno, eu marco aqui brilho, né? Aí no caso eu vou colocar aqui branco para dar um brilho interno, alguma coisa, entendeu? E aí eu quero, por exemplo, colocar alguma textura, alguma coisa, dar um brilho externo aqui, sobreposição de cor, entre outras coisas, tá? Vou dar um cancelar. Nós também temos aqui a opção de filtro, né? Se eu quero no filtro melhorar, deixar mais claro, deixar um pouquinho com desfoque, com distorção, acabamento, ó, efeitos de iluminação, tá? Então aqui efeito de iluminação, eu posso estar mexendo, ó. Aí eu tenho algumas opções de iluminação que eu quero mexer ou não. Então eu não vou mexer nessas opções de iluminação não, tá bom? Então aí eu vou fechar aqui, vou dar um cancelar, né? E aí, por exemplo, outro filtro que eu poderia estar mexendo aqui, ó, estilização, ruído, vídeos, outros, alta frequência, né? Galeria de filtros, por exemplo. Vamos ver aqui nas galerias de filtro que nós temos. Então aqui eu tenho, né, os filtros que eu posso utilizar, ó. Então ele está aqui, certo? E aí, ó, galeria de filtros, e aí distorção, textura, traçado, artístico, croquis. Vamos ver aqui distorção, ó, tá vendo, ó? Eu posso tá fazendo alguns efeitinhos aqui se eu quisesse, ó. Brilho difuso, ó, ficou um pouquinho melhor. Estilizar, não. Textura, se eu quisesse, ó, tá vendo, ó, deixar esses efeitos, olha que legal, um efeitinho de textura ou não, se eu quisesse colocar, olha que interessante, né? Uns filtros, tá vendo, olha que interessante esse efeito aqui, e aí eu não quero, tá? Aí se eu quisesse croquis, os efeitos de croquis aqui, ó, alguns efeitos de filtros que nós podemos colocar, tá? Esse cara que está aqui é ladrilho mosaico, olha que interessante. Vou dar um cancelar porque eu não quero mexer não, tá? Então são opções que nós podemos mexer e brincar aqui, ó, tá bom? Preenchimento, opacidade, canais aqui para ver as cores, né? Em RGB, ó, vermelho, ó, tom de verde, tom de azul, tom de RGB, que é a cor que é a cor padrão, tá bom? Então só para nós sabermos que temos isso daqui, podemos trabalhar neste caso, tá? Então eu vou fazer o que agora? Eu vou dar um OK e vou dar um salvar. Aí ele perguntou, né? Então vai ser placa mãe, no meu caso, ele perguntou qual vai ser o formato, vou colocar um formato em .png, tá? E vou dar um salvar, vou dar um OK.